Ao longo do capítulo 9, Paulo vem discutindo eleição, justiça, o remanescente de Israel. E ele termina com a ideia de uma justiça que vem pela fé, que é diferente daquela justiça buscada por obras. Romanos 10, que é o que nós inauguramos hoje, dá uma sequência lógica a esse ponto. É um crescente. Porque se muitos de Israel não receberam a justiça pela fé, qual é a alternativa então que sobra? O que fica para eles? E Paulo expõe que a questão não é a incapacidade da promessa, mas é a forma de receber a promessa. Essa é a tese de Paulo nessa virada do capítulo 9 para o capítulo 10. Então, o capítulo 10 da Epístola de Paulo aos Romanos evidencia uma das principais tensões na teologia de Paulo, que era a coexistência entre uma profunda angústia de ordem pastoral, que ele tinha essa angústia por causa da salvação de Israel, que era o seu povo de origem, e a análise rigorosa que ele fazia das razões da incredulidade do seu povo. Um povo que era profundamente religioso, porém incrédulo. E aqui já vai o primeiro alerta para a gente. A gente pode ser religioso ao extremo e ser incrédulo no coração. E é muito natural que isso seja abraçado pelo coração humano. O coração humano gosta de ritos, gosta da imagética, ele gosta, sabe, de coisas que ele pode ver, que ele pode tocar, e muitas vezes a religiosidade se transfere do coração para algo visível, que pode ser até algo bom. Tem gente que idolatra a Bíblia. A Bíblia vira um ídolo aberto. A gente estava brincando hoje aqui nos novos membros, o sujeito abre no Salmo 91, pronto, virou o ídolo. Dá sorte, se estiver aberto, dá azar se fechar a Bíblia. Sabe, isso não tem nada a ver com espiritualidade cristã. Ou o sujeito põe uma Bíblia ali no painel do carro e vira o patuar, é a segurança. Com aquela Bíblia ali que já está assim, de tanto pegar sol, aí tudo vai acontecer, tudo vai ser bom na vida daquele sujeito. Isso não é religiosidade. Isso não é um senso cristão. É um desvio, é uma descaracterização. E nós somos muito afeitos por isso. E ele fala aqui que o problema de Israel não era uma apatia, não era falta de fervor religioso. Pelo contrário, eles eram fervorosos. Se tinha um povo fervoroso no tempo de Cristo, eram os fariseus. Eles eram extremamente zelosos por Deus, mas não com entendimento de Deus, que é o que ele fala logo no versículo 2. Porque dou testemunho a favor deles que têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Ele fala isso explicitamente no versículo 2. Então esse é o ponto nevrálgico do embate de Paulo com relação aos seus conterrâneos. É nesse cenário de zelo, em que as pessoas achavam que, cumprindo determinadas etapas, haveriam de alcançar a presença de Deus e a sua misericórdia, de pessoas que, achando que estavam bem com Deus, na verdade não se sujeitavam à justiça de Deus, e tem um trecho aqui que ele fala isso à exaustão. Nesse mesmo cenário, ele vai trazer uma luz assim muito novidosa para a gente, que é quando ele diz, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. E isso se coloca como sendo um novo paradigma. Algo que Paulo está dizendo, que não é que fosse novidade, mas ele está dizendo de forma tão categórica que agora se torna absolutamente claro. O fim da lei para a justiça é Cristo. E é disso que ele trata nos primeiros 4 versículos. Ele começa esse trecho do capítulo 10 exatamente com aquele paradoxo pastoral sobre o qual ele falei para vocês. Mas ele tem aqui uma espécie de intercessão que quase chega às raias da agonia. Ele está agonizante com aquilo. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles é que sejam salvos. É assim que ele começa.
Quem são esses eles? Né? Esses eles, sobre os quais ele fala. Aqueles que ele tratou no versículo 9, que são exatamente os seus patrícios, que tinham se afastado de Deus, achando que por seus próprios méritos e ritos haveriam de estar próximos a Deus. Ele está dizendo, eu estou orando e eu estou pedindo a Deus que salve aqueles meus irmãos. Calvino, quando ele lembra Moisés, fazendo referência a esse trecho, ele vai dizer que o ofício universal a que Moisés fora incumbido era a instrução do povo na genuína forma da piedade. E que se isso é assim, então, era o seu dever pregar o arrependimento e a fé. Mas com o passar do tempo, os ritos e a forma religiosa dos judeus foi se afastando do arrependimento e da fé e foi se afeiçoando aos ritos. E eles pararam de perceber que a liturgia, o culto, os louvores e a adoração não são um fim em si mesmo, mas que eles devem apontar para Cristo. No caso dos hebreus da antiguidade, apontar para o Cristo que ainda seria revelado. E no caso do Novo Testamento, rememorar o Cristo que já foi revelado. Mas tudo é em função de Cristo. Por que a nossa liturgia é como ela é? E por que a liturgia de outras igrejas co-irmãs pode ser diferente? Mas por que é que existe uma liturgia? Porque ela precisa apontar para Cristo. A gente ora por causa de Cristo, a gente adora por causa de Cristo. A gente prega o Evangelho para que Cristo seja manifestado. E com o passar do tempo, em muitos lugares, isso vai se aplacando de tal maneira que as pessoas continuam fazendo a sua liturgia acontecer, mas esquecem da centralidade de Cristo. É disso que Paulo está acusando os hebreus. E é disso que nós precisamos ter cuidado na nossa vida, para que a gente não se torne algo como eles eram. É muito fácil a gente se adequar a uma boa liturgia e se esquecer que Cristo é o centro da nossa vida e do nosso culto. O cerne da tragédia de Israel não estava na ausência de fervor, como eu falei para vocês, mas estava na direção, no problema de estarem numa direção equivocada. O próprio Paulo diz, eu dou testemunho de que eles agem com zelo. Eles cultuam com zelo. Mas o zelo desprovido do centro de Cristo vai nos tornar fariseus. Vai nos tirar da esfera de sermos cristãos. Paulo anunciou o julgamento sobre a raça humana, não porque as pessoas tivessem se entregue ao ateísmo. Vejam bem, Paulo não fala do ateísmo nas suas cartas, até porque o ateísmo seria anacrônico a gente pensar em termos de ateísmo no século I. Nós fomos acusados de ateísmo no século I e no século II, porque a gente não queria adorar os ídolos pagãos. Os cristãos foram chamados de ateus. Mas o ateísmo moderno, Paulo não pensava nisso. E Paulo não acusa ninguém de ser ateu. Paulo acusa alguém de ser um falso filho de Deus. É disso que Paulo acusa. E Paulo está escrevendo aos Romanos dizendo: o nosso povo, o povo de Israel, foi se tornando falso filho de Deus com o passar do tempo. Ele fala em vários lugares sobre o remanescente, gente que Deus preservou sendo fiel. Mas o julgamento de Deus é provocado pela religião, em que o objeto de devoção é alguma coisa que não seja o próprio Deus. Qualquer coisa. Por lícita que seja. Qualquer coisa que não seja Deus torna-se um ídolo. Nós temos um monte de bebê aqui na igreja. Cuidado para o seu filhinho não se tornar o seu ídolo. Maridos, cuidado para as esposas de vocês não se tornarem seus ídolos. Esposas, eu falei maridos ou esposa? Falei esposa? E vice-versa. Resolvi. A culpa é do retiro, hein?
Vejam bem, eu falei de coisas boas, coisas louváveis, coisas dignas, são bênçãos do Senhor. Nosso cônjuge é uma bênção do Senhor, nosso filho é uma bênção do Senhor. A igreja é uma bênção do Senhor, a comunidade dos santos é uma bênção do Senhor. A Bíblia que a gente carrega é uma bênção. Quantos gostariam de ter uma em sua casa e não tem? Você deve ter um monte na sua casa. Mas não vamos permitir que essas boas coisas se transformem em ídolos. Tudo isso deve apontar para Cristo. Ele é o nosso Senhor. Nós somos servos dele e não dessas outras coisas, por excelentes que sejam. O versículo 3 é onde Paulo expõe a natureza desse erro, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. A justiça de Deus é a justiça perfeita de Deus, que ele não apenas exige, mas que ele mesmo provê em Cristo. O orgulho religioso de Israel se manifestou como uma espécie de insubordinação espiritual. As pessoas simplesmente não ouviam mais a voz de Yahvé porque estavam preocupados em ouvir a voz do seu rito, a voz da sua natureza, dos seus hábitos, dos seus costumes. E, particularmente, é um tipo muito perigoso de idolatria, porque ele revela um ídolo que ninguém reconhece que existe, que é o eu. Quando a gente recusa, quando a gente se torna insubordinado diante da justiça de Deus, não adianta culpar A ou B. Não adianta culpar a filosofia deste século, não adianta culpar as cosmovisões anticristãs, porque quando a gente se insubordina contra Deus, é porque o nosso eu já se tornou o nosso ídolo. Irmão, se tem um ídolo difícil de tirar do nosso coração, é o eu. Porque é muito difícil a gente se desapegar do que a gente acha que é a justiça perfeita. E todo mundo lá no fundo, por mais que diga, não, eu sei que o Senhor é quem é perfeito, eu sei que a justiça de Deus é perfeita, aquele que já se tornou insubordinado em alguma medida, ele acha que os seus atos são melhores do que os atos de Deus, mesmo que ele não professe isso. Está na sua testificação, está no seu ato diário, está naquilo que ele faz. A solução divina para essa insubordinação se apresenta no versículo 4. Vamos ler juntos o versículo 4? Abriram? Vamos ler juntos. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Vejam bem, eu vou ler de novo o 3, para vocês entenderem por que o 4 faz sentido. Desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Por quê? O fim da lei é Cristo. Para quê, gente? Para a justiça de todo o que crê. Se vocês lerem o versículo 3, vocês vão ver a confusão na mente daqueles que insubordinadamente rejeitavam a justiça de Deus. E aí Paulo vem e diz, resolvido está o problema, você não precisa mais estabelecer um bisturi filosófico no seu coração, basta que você creia em Cristo, porque o fim da lei é Cristo, e basta que você creia nele. Simples, objetivo, cirúrgico e direto. O apóstolo Paulo está dizendo, inclusive, para os judeus, para os hebreus, seus compatriotas, vocês erraram e por mais de 1000 anos vocês estão, sabe, patinando na lei sem conseguir cumprir, porque vocês mesmos inverteram o que é a justiça de Deus, o que é a justiça do homem, o que é a justiça que deveria ser, mas não é. Parem tudo, creiam em Cristo e a justiça de Deus vai se manifestar, porque o fim de toda a lei é Cristo. Amém? Entenderam o argumento de Paulo?
E aí ele entra com uma fórmula. Do versículo 5 até o versículo 10, Paulo, que é extremamente didático, ele vai entrar com uma fórmula. Uma vez que foi estabelecida a provisão da justiça em Cristo, Paulo passa então a detalhar o método de sua apropriação por ordem pessoal. Como é que você, que é um sujeito, vai se beneficiar disso que Deus está fazendo através de Cristo? E ele vai contrastar a justiça que emana da lei com aquela que procede da fé. Paulo então estabelece o seguinte método: tem uma justiça que vem da lei e tem uma justiça que vem da fé. Uma vai ter que ser prioridade sobre a outra. A primeira, que era baseada no mérito, a justiça da lei, exige uma performance que é impossível, mas ela precisava ser cumprida. É por isso que Cristo é o fim da lei. O fim da lei é Cristo, porque ele vem pôr fim a um processo e, ao mesmo tempo, ele é a finalidade da própria lei. Então, nós temos uma explicação ambivalente. Ele termina com aquilo, porque ele a cumpre cabalmente, e, ao mesmo tempo, ele é a finalidade da própria lei. A lei apontava para Cristo. O problema não era a lei. O problema era quem não conseguia cumprir a lei. Era impossível, na sua natureza, cumprir a lei. Um só item da lei não cumprido e toda a lei era descumprida. Aquele que observar os seus preceitos, por ele viverá, versículo 5. Paulo vai citar Deuteronômio, capítulo 30, a partir do versículo 11, para demonstrar a proximidade do evangelho em toda essa estrutura. A salvação não vai requerer atos humanos. Você não consegue fazer nada para ser salvo. A gente está vendo isso ao longo de toda a epístola de Paulo aos Romanos. Não adianta subir ao céu, ele fala aqui, não adianta descer ao abismo. Não tem como. A justiça da fé removeu esses obstáculos que a justiça que vinha pela lei não conseguia remover. Como é que você vai subir ao céu? Como é que você vai descer ao abismo? Não tem como. Mas a justiça que vem pela fé remove esses obstáculos que são metafóricos para a gente entender que não conseguiria fazer. Cristo já desceu na sua encarnação, já subiu na sua ressurreição. Eu não tenho mais que descer nem subir. Eu não tenho que ir ao abismo, nem tenho que ir ao céu. Cristo já veio e Cristo já foi. Ele já desceu e já subiu. O apóstolo transforma uma passagem sobre lei numa revelação sobre o próprio evangelho. E é isso que ele está fazendo aqui até o versículo 10, até o versículo 9. E ele demonstra que o Deus da aliança sempre desejou proximidade, inclusive no tempo da lei. Ele nunca quis performance, ele sempre quis intimidade. Mais uma aplicação imediata para nós. Deus não quer a sua performance. Deus quer que você seja íntimo dele. Deus não quer que você seja o grande que aparece nas mídias sociais. Não necessariamente. E se ele usar você assim, que seja para a glória dele, não para a sua. Ele não quer que você ande pela rua com o rosto brilhando, como Moisés de vez em quando fazia. Ele quer simplesmente que você seja fiel a ele. No pouco, no muito, no entrar e no sair. Fidelidade ao Senhor, só isso. Intimidade com o Senhor. O versículo 9 vai articular a dinâmica da fé, que é salvadora. Depois de ele dizer, no versículo 8, a palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Que palavra é essa? Aquela palavra de fé que é pregada, aquela palavra que substitui os ritos e que, por ser ela própria, cristocêntrica na sua essência, ela transforma os corações. E o versículo 9 vai pegar tudo isso e transformar a dinâmica daquela fé que é salvadora. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor
confissão, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Você entendeu o que eu acabei de ler? Todo mundo entendeu? Vou ler de novo. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Vocês entenderam? Sim ou não, gente? Pode falar. Entenderam? Eu aposto com... Não vou apostar, não. Mas eu, assim, tenho grande convicção, ficou melhor, não ficou? De que se nós chegarmos para qualquer falante de língua portuguesa, mediano, daí para cima, e a gente lê esse texto e perguntar assim, você entendeu? A pessoa vai dizer que entendeu. Porque ele é tão claro, ele é tão objetivo, ele não requer interpretação, ele é literal. Por isso que eu perguntei se vocês entenderam, todo mundo entende. O problema não é entender. O problema é permitir que isso entre no coração. O problema é ver esse versículo se tornando na credulidade maior estabelecida no nosso coração, a tal ponto que da nossa boca sai uma profissão genuína de fé, dizendo, eu creio no Senhor Jesus. O problema não é entender o que Paulo escreveu. E olha que Paulo complica às vezes, mas aquele é tão fácil, é tão simples, é tão direto, que não tem nem o que a gente perguntar ao texto. É claro. O problema é isso aqui acontecer dentro da gente. O problema, muitas vezes, e ele estava falando ainda dos judeus, gente que cria de maneira zelosa, porém de maneira errada. E por isso estava fora do projeto da salvação, a menos que cresce. Ele está dizendo para aquelas pessoas que tinham um rito estabelecido, ele está dizendo para aquelas pessoas que tinham uma tradição milenar, que sacrificavam os seus animais, que tinham um rito de lavagem cerimonial, que chegavam diante do altar, que tinham um sacerdote, tinham ritos variados, eram vários passos daquele rito. Ele está falando para essas pessoas o seguinte, para tudo, confessa Jesus como seu Salvador e crê nele. Resolveu. Os ritos acabaram, porque pelos ritos vocês não fizeram a única coisa que Deus queria com vocês, que era ter intimidade com vocês. Então vamos esquecer tudo isso. E se a gente simplesmente confessar com a boca que Jesus é o nosso Senhor, e se em nosso coração a gente crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então a gente vai ser salvo. E por que eu mencionei aqui os judeus? Mais uma aplicação. É porque em toda a igreja pode ser que haja pessoas com um coração muito bom, com um coração muito sincero, com um coração singelo, gente zelosa, gente que ajuda, gente que é operosa, mas que ainda está vivendo nos ritos vazios e não na comunhão dos santos, não na intimidade com Deus. E essa palavra vale para aquele que nunca ouviu o Evangelho, mas vale também para aquele que vem ouvindo o Evangelho, mas não consegue ter no seu coração a forma correta de crer em Cristo. Portanto, não consegue professar a verdadeira profissão de fé em Cristo Jesus. E vamos então para a parte final. Versículo 10, ele começa reforçando um paralelismo que nós vemos ao longo desse trecho. Com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa.
Então, existe um vai e vem. A fé do coração, ela vai receber a justificação, que é um ato forense de Deus. Então, Paulo vai fazendo aqui um jogo de palavras que quem acompanhou Romanos até aqui sabe do que ele está falando. Mas entre os versículos 11 e 13, ele vai oferecer uma garantia. Você creu com o coração e você professou com a boca, tem uma garantia para você. Ele fundamenta essa garantia oferecendo uma universalidade do convite. E ele vai mostrar duas citações do Antigo Testamento para isso. A primeira vem lá de Isaías 28. Todo aquele que nele crê não será envergonhado. Está lá no versículo 11. É a parte B. Todo aquele que nele crê não será envergonhado. Isso ele tira lá de Isaías 28, 16. Vamos nos lembrar, ele aqui está falando primariamente para hebreus, judeus, que conheciam bem o Antigo Testamento. Ele então recupera um trecho do Antigo Testamento para dar base ao que ele fala, para que aqueles judeus creiam que ele está falando da parte de Deus. A fé genuína, por estar ancorada no objeto mais digno, que é o próprio Cristo, carrega uma garantia infalível. A vergonha que não vem mais sobre aquele que crê em Jesus possui uma dimensão escatológica. O crente não será frustrado, o crente não será decepcionado, o crente não será envergonhado, e se isso acontecer neste mundo, no dia do juízo, ele não passará por isso. Todo aquele que não creu em Cristo será envergonhado no dia do juízo. Por isso que, mesmo que seja no dia do juízo, todo aquele que nele crê não será envergonhado. É por isso que está no futuro. Porque aqui tem um tom escatológico. Prepare a sua caminhada. Mesmo que você tenha percalços aqui, se você crê em Cristo Jesus com o seu coração, de forma genuína, se você professa com a boca que Ele é o Cristo da sua vida, você não será envergonhado. É desses que ele está falando. E mesmo que você passe por percalços, mesmo que você esteja ali na África agora, sendo trucidado, porque é cristão, simplesmente porque é cristão, no dia do juízo, se tem alguém que não será envergonhado, é aquele que creu em Cristo. O apóstolo demonstra toda a extensão disso. Quando ele diz não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos, que o invocam. A graça de Deus oblitera as barreiras que são étnicas, são culturais, rituais, muitas vezes, que fundamentam uma justiça própria. E isso acontecia com Israel. Eles fundamentavam uma justiça própria por causa da sua forma de culto. O que era para ser muito bom tinha se transformado em algo muito ruim. O mesmo Senhor que é Senhor sobre todos, indicando aí a soberania universal da parte de Deus, ele também é rico. Ele não é só o Senhor, ele é rico, abundante em misericórdia, cheio de graça para com todos os que se aproximam dele nos seus termos, não nos nossos, nos seus termos. A distinção entre judeu e gentio cai por terra quando nós temos a cruz. Na sombra da cruz não existe mais judeu e grego. Na sombra da cruz não existe mais homem ou mulher. Na sombra da cruz não existe mais rico ou pobre. Na sombra da cruz, as diferenças terminam, porque Cristo torna um todo o seu povo. E o argumento dele culmina com a citação que ele faz de Joel 2,32. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
ele pega essa citação lá do livro do profeta Joel. Aliás, o melhor livro da Bíblia, né? Invocar o Senhor aqui. Às vezes você andou vendo uma série aí que tem coisas mágicas, aí tem uma invocação. Então na sua cabeça fica assim, invocação é coisa da magia, coisa mágica. O sujeito vem com a varinha, invoca alguma coisa e pum, aparece. Não, aqui não é isso. Invocar é um clamor de dependência total que sai do coração daquele que serve ao Senhor. O reconhecimento de uma bancarrota espiritual em que nós estamos mergulhados. Da suficiência plena de Cristo e da nossa dependência total de Cristo. O Evangelho não pode se tornar um novo código moral para a gente viver. Códigos morais nós temos aos montes e a gente pode adotar qualquer um, desde que ele não seja um contraponto à fé cristã, você pode ter um código moral. Aliás, vários profissionais aqui têm os códigos morais das suas atividades. Senão a sociedade seria uma bagunça. Mas não é a adoção de um novo código moral. É uma nova relação dada por Deus para nossa reconciliação com Ele próprio. É o caminho da salvação que se torna simples. Crê com o coração, professa com a boca. É simples, é tão simples que todos entendem. Mas que precisa da ação do Espírito Santo para que isso seja transformado em verdade na nossa vida. Quando a gente deixa a insubordinação e a gente se submete a Cristo, a gente começa uma nova caminhada. A conversão, aquilo que a gente fala, o sujeito se converteu, fulano aceitou Jesus. Tem várias expressões que o meio evangélico usa para isso. Nada mais é do que um sujeito que é inimigo de Deus, insubmisso a Ele, e que se torna submisso à sua vontade. Portanto, se alguém diz que se converteu e não é submisso ao Senhor, tem algum problema acontecendo com ele. Paulo está falando exatamente disso. Por isso que ele encerra dizendo: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não é a invocação mágica do nome do Senhor. Voltando aqui, não é a mágica da Bíblia aberta no Salmo 91. Não é a mágica de você ter um apetrecho que acha que ele é, por si próprio, um atrativo de... Como é que é? De bons o quê? Bons fluidos? Boas vibrações, né? Vocês que são esotéricos aí, falem bons fluidos, boas vibrações, energias, né? Não é isso. Não é disso que se trata invocar o nome do Senhor. O nome do Senhor é a gente reconhecer. Invocar é a gente reconhecer. Quão longe eu estou, quão santo Ele é, quão pecador eu sou, quão sublime Ele é. Mas aprove a Ele estender o seu ouvido e ouvir aquele que clama. Aquele que invocar o seu nome será salvo. Não invocar como uma mágica, mas invocar porque creu no coração e professou com a boca. É esse que vai invocar e será salvo. Amém? Vamos já para a conclusão e algumas poucas aplicações. A doutrina da salvação, como ela é exposta aqui em Romanos 10, ela vai definir o núcleo da justificação pela fé, que é algo que Paulo está tratando em Romanos. Vai estabelecer as verdades que ressoam para além de um contexto imediato. É uma verdade universal colocada por Paulo para que todo aquele que se apropriar dessa verdade com a direção do Espírito Santo vai não só entender, como assimilar isso. A análise de Paulo vai nos mostrar pelo menos 3 elementos aqui. O primeiro é que há uma exclusividade de Cristo
Isso fica absolutamente claro nesse texto. Ele é o fim, ele é a meta, ele é o cumprimento de toda a lei. Cristo é o fim. Ele veio cumprir, ele põe termo, ele cancela a validade da lei daí por diante, porque ele cumpriu tudo que precisava se cumprir. E essa declaração invalida completamente qualquer tentativa humana de autojustificação. Não tem como, porque se Cristo foi o único que cumpriu a lei e cumpriu de tal maneira que ele pôs fim a toda terminologia da lei, então eu não tenho o que fazer, eu não tenho como dizer, eu vou resolver o meu problema espiritual, eu vou resolver o meu dilema existencial. Não tem como. Moral, ritual, pessoal. Você pode ser o sujeito mais bacana do mundo. Se não tiver Cristo no seu coração, vai amargar a perdição eterna. Porque não é pelo que nós somos que nós alcançamos a verdade eterna em Deus. É pelo que nós somos transformados em Cristo Jesus. Segundo ponto é a natureza da fé. A apropriação dessa justiça divina sobre a qual Paulo fala ocorre mediante uma fé que é simultaneamente interna, a crença no coração, a crença no coração de que houve de fato a ressurreição, e ao mesmo tempo ela é externa, porque com a boca a gente professa que ele é o Senhor. Então o Senhor, quando trabalha em nossa vida, ele o faz de tal maneira que ele mexe dentro e fora. Ele começa de dentro. Nosso coração precisa ser mudado. Mas porque o nosso coração foi mudado, a gente muda coisas do lado de fora. E aí a gente chama isso de fruto. Por exemplo, aquele que é de fato filho de Deus, ele dá frutos de ser filho de Deus. Ele não tem como ser filho de Deus e dar frutos de um mundano. Terceiro ponto é que essa oferta é universal. Ela é oferecida sem distinção étnica, social. É isso que Paulo quer dizer com judeu e grego. É para todos. Se estende a todo aquele que invocar o nome do Senhor. Todo aquele que invocar o nome do Senhor. Nós sabemos que aquele que vai invocar o nome do Senhor é aquele que é chamado eficazmente pelo seu poder. Mas a mensagem é levada a todos. Até porque não é do conhecimento de ninguém na igreja quem é e quem não é chamado. Nós temos que pregar a todos. Essa oferta é universal. A exclusividade de Cristo, a natureza da fé e a universalidade da oferta. Paulo está falando dessas três coisas. Assim como Lutero redescobriu, quando estava meditando sobre esse texto, a justiça de Deus, Lutero tinha uma frasinha latina para isso, não é primariamente o padrão que ele exige de nós, mas o dom que ele concede a cada um de nós. É gracioso, é gratuito. Diante dessa exposição, as implicações são inevitáveis e elas se dirigem a cada um de nós, a todos nós. Isso independe das pressuposições que nós carreguemos. Amém? Existe um convite ao autoexame aqui nesse texto. A primeira implicação de Romanos 10 é o convite universal sobre o qual eu falei, a um diagnóstico pessoal. O evangelho que é pregado por Paulo aqui em sua carta, ele não permite neutralidade. A fé que salva não é um assentimento intelectual daquele que ouve, como se Cristo fosse um grande exemplo moral. Você já deve ter ouvido por aí, Cristo foi um grande, sabe, um grande mestre.
um grande guru. Não é isso. A fé que salva não é apenas esse assentimento intelectual nesse Cristo etéreo que a gente não sabe de onde veio, mas da Bíblia não veio. Pelo contrário, exige uma submissão completa, total ao senhorio desse Cristo e uma confiança absoluta na sua obra consumada, a tal ponto que nós cremos que aquele que ressuscitou também vai nos ressuscitar um dia. E a pergunta que ecoa do texto para cada pessoa que ouve esse texto é a seguinte: onde repousa a sua confiança? Onde repousa a sua confiança? É em Deus ou é em você? Aquele que se aproxima de Deus ainda opera sob uma justiça própria? E se sim, vai ter que mudar para a justiça de Deus. Se ele está se aproximando de Deus, ele vai ter que trocar a sua justiça própria pela justiça de Deus, a justiça da fé, aquela que Paulo fala aqui. E vai ter que receber aquela justiça, para a qual ele não vai ter que despender nada, nenhum merecimento vai ser suficiente, mas ele vai ter que se apoiar no que Cristo fez de graça. Esse é o primeiro ponto, que é de um convite ao autoexame. Como é que a gente está? Segundo ponto, é uma exortação aos crentes, que está aqui nesse texto. Eu fui fazendo algumas aos poucos, mas a gente tem que ouvir, nós que já professamos a fé, precisamos ver que essa passagem vai delinear para nós alguns imperativos que são não só de vida, mas são também missionais, são pastorais. A fé interna e a confissão externa não são fases opcionais na nossa vida. São componentes integrais da nossa existência e que refletem a nossa conversão. Uma fé que se recusa a confessar é, na melhor das hipóteses, uma fé incipiente. Na pior das hipóteses, uma fé que não existe. Se aconteceu aqui, precisa ser confessado. Se a salvação é prometida a todo aquele que invocar o nome do Senhor, como está no final, no versículo 13, no seu final, então vem aquele imperativo lógico do apóstolo Paulo, que ele vai desenvolver depois nos versículos 14 e 15, próximo sermão, não perca o próximo capítulo. Que começa assim: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E aí a gente vai descobrir que o que Paulo está falando aqui, até o versículo 13, também tem uma implicação de ação da igreja, de missão da igreja. Vocês creram no coração, vocês professaram com a boca, por que vocês estão calados? A proclamação do evangelho não é uma tarefa restrita aos oficiais da igreja, não é uma tarefa restrita àqueles que acham que são vocacionados por isso. Toda a igreja de Cristo foi comissionada a pregar o evangelho. O zelo apostólico de Paulo estava expresso na sua intercessão, no versículo 1, irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles, dos judeus, é para que sejam salvos. Ele suplicava por isso. Isso deve ser o nosso modelo. A minha oração pelos meus familiares é que eles sejam salvos. A minha oração pelos meus amigos é que eles sejam salvos. A minha oração pelas pessoas deste bairro é que sejam salvos. Você tem orado pela salvação das pessoas? É uma pergunta que você deve responder ao seu coração. E é claro, você só pode orar pela salvação de alguém se você for salvo. Óbvio, né? Ele tinha um profundo anseio pela salvação de outras pessoas. Isso tem que ser o anseio da Igreja de Cristo. E, finalmente, existe a certeza da fé
porque a passagem oferece a garantia da segurança. Todo aquele que nele crer não será envergonhado, que está no versículo 11, é uma promessa. Como eu falei para vocês, uma promessa de vindicação escatológica. A fé que é depositada em Cristo é a única esperança que não resultará em frustração ou vergonha no dia do juízo. E esse dia virá. A ênfase recai sobre nele, todo aquele que nele crer. A segurança do crente não repousa na intensidade da sua própria fé. A nossa fé pode vacilar, nossa fé pode oscilar, pode ter altos e baixos, mas é a fidelidade infalível do Senhor. A palavra do Senhor não falha. É por causa da palavra do Senhor que nós temos certeza de que as coisas haverão de ser como Ele diz. Não é por nossa causa, é por causa dele. Em algumas tradições, as pessoas tentam fazer algum tipo de equiparação espiritual. Eu não vou citar nomes aqui, talvez vocês conheçam, mas o fulano, aquele ali, não. Aquele ali, ele faz isso, faz aquilo, sobe não sei aonde, desce não sei aonde. Ele é muito bom. Ele é um cara, sabe, ele passa e sai até faísca dele. Nós não estamos preocupados em nivelar. Eu não quero saber quem aqui é mais santo do que, sabe, não quero saber. E ninguém aqui deve querer saber. Nós precisamos saber. Cristo prometeu? Sim. Nós somos professamente salvos? Sim. Então vamos aguardar que a promessa se cumpra. E ela vai se cumprir. Isso nos faz descansar em Cristo, porque um dia tudo isso vai se cumprir. Amém, queridos? Eu peço que você incline a sua fronte e tenha uns poucos segundos de oração sua, pessoal. E aí eu oro com vocês.